as mulheres começaram. Então, quer dizer, a primeira necessidade das mulheres era a necessidade de ter acesso à escola. Só quem estudava eram as mulheres ricas, cujos pais poderiam pagar uma escola privada, aliás, um tutor, né? Para ensinar as mulheres em casa, as suas filhas. Vai ter coisa de gente rica mesmo, né? Então, a primeira luta, ali já no finalzinho do século XVIII, algumas mulheres já começavam a escrever, a Wollstonecraft, né, uma inglesa, começou a escrever sobretudo naquela atmosfera pós-Revolução Francesa, onde o cidadão começou a ter mais importância numa república e não mais numa monarquia onde o cidadão não conta muita coisa, né? Não contava. Ela falou, se vocês querem que as mulheres eduquem bem os futuros cidadãos da república, as mulheres têm que ser educadas, né? Então elas começavam até usando essa estratégia. Olha, se é para servir melhor a vocês, a gente precisa ser melhor instruído, né? Foi até uma estratégia de aceitação. Então essa foi a primeira luta. E só em meados do século XIX é que as mulheres tiveram acesso à universidade. Imagina as universidades do mundo. Foram criadas aí século XII, XIII, XIV, que é as grandes universidades mais famosas ali, Bolonha, Sorbonne, Oxford, Cambridge, etc. Só no século XIX é que elas foram aceitas. Claro que tinha aquelas faculdades criadas pelas mulheres, mas com um perfil diferente, né? As universidades só passaram a aceitar mulheres no século XIX, final do século. O quarto pedaço do século XIX, já ali dos anos 1880, por ali, 1875, já no quarto pedaço, quarto do século XIX. Vocês conhecem a Prêmio Nobel de Medicina ou de Física, Marie Curie? Ela foi estudar na França, porque na Polônia não se aceitava. Isso é ontem, exatamente, né? Final do século XIX. Quer dizer, a luta é impressionante. Eu sempre sou muito otimista, porque a gente começou a lutar e conseguir alguns direitos básicos ontem. As primeiras titulações da Universidade de Cambridge e Oxford foram concedidas às mulheres já no século XX, no começo do século XX. Né? Então essa foi o primeiro avanço, né? A primeira conquista das mulheres foi o acesso à educação. Imagina o que isso significou hoje. Hoje as mulheres são maioria nas universidades, embora ainda são na escala de salários nós ganhamos entre 70% e 75% dos homens ganham, né? Isso mostra ainda o quanto há que se passa por fazer. O interessante, eu acho, observar é que as conquistas das mulheres aconteceram, vou dizer um termo bem simplório, quase que pegando carona nas circunstâncias dos eventos históricos criados pelos homens. Não foram as mulheres que provocaram a Revolução Francesa, né? Mas elas embarcaram na Revolução Francesa e aprenderam, tiveram consciência da capacidade de luta, de mobilização que elas tinham e de ocupação do espaço público, porque antes elas estavam confinadas no espaço do lar. Né? Então ela começa a perceber que ela não é tão pequena assim. E aquilo começa a se traduzir em consciência e ações em benefício delas. O que começou, né, com uma colaboração com o movimento criado por homens, termina, né, beneficiando o movimento. Da mesma forma, um dos grandes avanços do feminismo se deu ali, meados do século XIX também, por conta das lutas abolicionistas, sobretudo nos Estados Unidos, onde o movimento feminismo saiu na frente praticamente tudo da Inglaterra e quase coalhou como da França, até passou depois. Elas começaram a se envolver nas lutas anti-escravagistas e começaram também a perceber que tinha essa capacidade de articulação, de reivindicação e tudo, e dali passaram a reivindicar os direitos delas. Né? Um outro avanço grande se deu a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Quando os homens tiveram que ir para a guerra,
e as mulheres foram convocadas. Antes, elas eram educadas para se acharem frágeis, uma rosa linda, você é a rainha do lar, quer coisa melhor do que isso, a rainha, é uma rosa linda, uma coisa linda, mas muito frágil, que tem que ser guardada, protegida, blá, blá, né? Então as mulheres marcaram muito nessa ideologia maciça, né, de que somos lindas e frágeis. Vocês estão ouvindo lá atrás, vocês não querem vir mais para a próxima? Podem sair quando quiserem, não tem problema. Vocês querem vir mais para a próxima? Acho que é porque ligaram o ar lá no fundo, aí ficou muito. Gente, mas vocês têm muito lugar aqui na frente, porque a galera toda tem medo de sentar lá atrás. Podem sair, não tem problema. Sempre vocês, assim que vocês acharem necessário. Tá? O ar-condicionado acaba com o ar-condicionado. Não, se for necessário, eu falo também. Se for necessário, eu uso o microfone. Deixa eu ligar então. Pois é. Então, os homens foram à luta, literalmente à luta, e as mulheres foram convocadas a trabalhar nos esforços, né, pró-guerra, nas fábricas de munição, ocupando os cargos, né? É mais fácil as pessoas verem, porque eu acho que vai terminar. Então, e também, como os homens saíram, e quando voltaram, muitos deles mutilados, muitos não voltaram, as mulheres passaram a chefiar suas famílias. Não, gente, quem quiser chega para frente, não dá para ligar. Não, mas os homens passaram, as mulheres passaram a chefiar as famílias na ausência do marido durante a guerra e até no pós-guerra, porque milhões deles não voltaram, né? Então isso, ela começou a assumir papéis que antes ela não assumia e nem imaginava conseguiria assumir. Só que isso, imagina que isso vai provocando na consciência da mulher sobre o seu valor. Né? Na Segunda Guerra, isso aconteceu numa dimensão muito maior, né? E também as famílias eram formadas, os homens iam para a guerra e casavam assim meio que de uma hora para outra, e quando voltavam, o casamento não dava mais certo, aí vinham as separações, aí a mulher não queria mais voltar a ser a rainha do lar, e o conflito, aí a estrutura da família começou a ser problematizada, os desajustes, etc. E as mulheres começaram a perceber que elas tinham realmente o direito de fazer aquilo, não queriam mais voltar a assumir papéis. Quer dizer, é uma luta que eu estou simplificando perigosamente, né? Mas que isso provocou um avanço muito grande no movimento feminista, que começou a lutar, sobretudo depois da Primeira Guerra, pela cidadania, né? E elas só conseguiram o direito ao voto depois da Primeira Guerra, né? Até os anos 20 já tinha aí países da Europa que estavam concedendo o direito de voto às mulheres. Depois da Segunda Guerra, a luta, porque muitas mulheres engravidavam, né? Os homens iam embora, desesperados, casavam, tinham aquela lua de mel, no outro dia embarcavam para o fronte, não voltavam, e elas ficavam grávidas, né? E não tinha como sustentar o filho, ou às vezes o casal separado, quer dizer, elas começaram a se preocupar ou tentar conquistar não é o direito, vamos dizer assim, o controle sobre seus corpos, sobretudo a questão da sexualidade, que antes era sinônimo de gravidez, quase, né? Quer dizer, a prática sexual da mulher, de jeito, né? Quase sempre, claro, desde o Egito existiam técnicas de aborto e também substâncias que as mulheres tomavam, mas em tese, a pílula, o controle da natalidade só aconteceu mesmo maciçamente depois dos anos 60. Então elas começaram a lutar pela educação, depois cidadania e depois sexualidade. Então era um movimento reivindicatório, essa palavra existe, era um movimento militante. Eles lutavam por direitos que elas tinham consciência que tinham direito, que deveriam ter. Né?
Já nos anos 60, 70, principalmente, do século XX, é que começou a se teorizar sobre o que é isso que essas mulheres estão fazendo, estão querendo, para onde se avança e tudo. Então, o feminismo só começa a entrar na academia, mais ou menos ali nos anos 70 do século XX, né? Que começam a entrar os primeiros cursos e as primeiras teóricas, sobretudo a sociologia, depois a filosofia, psicologia, antropologia e tudo, e a letras também, né? Surpreendentemente é um pouco mais conservador que outras áreas, também entrou. E você tem aí uma vasta produção, né, de mulheres que agora estão assumindo um protagonismo discursivo. Elas não são mais o objeto da produção científica e discursiva em geral, elas também são sujeito dessa produção científica, né? Ainda em menor número, mas elas estão cada vez mais, a gente vê aí as mulheres ocupando espaços nas diversas áreas de ciência, tecnologia e política, embora ainda em número bem mais reduzido que o dos homens, porque eles têm aí milênios à nossa frente, né? Então tem um caminho grande aí pela frente. Voltando um pouco para a questão da literatura, a gente começa a perceber que as mulheres começam a escrever, né? Escrever, e a resistência foi muito grande. Tem um livro, eu acho que eu queria ver se eu tenho aqui, tem um livro que traz os comentários de alguns escritores famosos, escritores ingleses famosos, como Joseph Conrad, pessoas desse nível, que eles se como Hawthorne na literatura americana, escritores, homens respeitáveis, que criticavam, eles não aceitavam as palavras que eles usavam, os comentários que eles usavam. Eu até copiei alguns aqui para ilustrar para vocês a dimensão da reação masculina quando as mulheres começaram a entrar no mercado literário, né, da produção ficcional. Não quer dizer que as mulheres nunca escreveram antes. Essa produção começa a ter mais visibilidade, até porque, tendo acesso à educação, elas se tornam melhor instruídas, né? Se bem que a gente acabou de dizer para o Carolina de Jesus que a instrução não necessariamente leva à criação literária. Ele é uma pessoa praticamente analfabeta que constrói poesia, né? Pura poesia, né? Então, só para dar o exemplo de literatura, a literatura inglesa, que é a minha experiência, foi feita uma antologia recente que eu digo uns 20 anos atrás. Não, 10 anos atrás. Foi feita uma antologia uns 15 anos atrás, mais ou menos, de literatura de autoria feminina. Só a tradição em língua inglesa. Encontraram coisas do século VIII, de literatura medieval, do século XII, né? Então as mulheres escreviam, mas assim, em pouco porque elas não tinham acesso à alfabetização básica. Só as mulheres de classe média, a nobreza, etc. Né? Entendeu? Mas essa visibilidade da autoria literária, ela começa a acontecer no século XIX. Olha a reação dos homens escritores com essas mulheres que eles diziam que elas estavam invadindo. Elas são parasitas que ficam se colando no que os homens escrevem para imitá-los, como se a mulher não tivesse criatividade, fizesse só imitação. Elas são extremamente, são pessoas extremamente irracionais que, como tal, não poderiam criar uma boa obra. Elas eram muito hostis, são as palavras que eles usam. Eu estou aqui citando esses escritores. São mulheres azedas, que elas não escrevem, elas garrancham. Não sei se eu traduziria scribbling. É fazer garrancho.
scribbling, né? Fazer garrancho. Ela não produz, elas produzem garrancho. Essas são as palavras de escritores famosos comentando sobre essas mulheres que começaram a aparecer na cena A senhora literária. pode citar algum desses professores? Hã? A senhora pode citar algum desses Eu professores? citei Hawthorne, que é um escritor americano muito famoso. O Henry James é outro escritor americano famosíssimo. O Joseph Conrad é um outro escritor inglês também muito famoso. O Harold Bloom, que é aqui, tá? Eu acho até tá vivo ainda. Ele disse assim, essas mulheres pareciam umas puritanas, que não tinham remorso pelo que estavam fazendo. Remorso, a gente deveria ter remorso que estavam remorso, são remorseless. Tá? Bloom está vivo ainda, escreveu exatamente. Outro, Kiernan, é um crítico literário famoso. O feminismo e o marxismo são como anjos destruidores que estão provocando a morte da literatura. Isso está ipsis literis. Outro, o Kimball, as mulheres estão tomando o cânone, estão assaltando. Eita, agora. Elas estão assaltando o cânone. Vocês conhecem esse conceito de cânone? Tá? Então, assim, existe aquela literatura sagrada que todo mundo sabe que é linda, mas não sei quem determinou, mas foi determinado que aquilo é bom. Né? Então, elas estão assaltando isso, elas estão desvalorizando, né, o cânone, elas estão destruindo os grandes currículos das universidades. Isso eu estou citando, né? Esse saiu aqui no Yale University Press, que é uma editora de uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos, que é a Universidade de Yale. Para você ver, quer dizer, não é qualquer pessoa que está fofocando, são pessoas de peso, né? Existe um estudo muito interessante sobre essa questão do campo literário. O campo literário são todas essas forças de editor, resenha, propaganda, é todo um marketing, né? O que é que o editor, como é que o editor escolhe, quais são os livros que são colocados no vestibular, quais são os livros que são colocados nas resenhas literárias que saem nos jornais e nas revistas, que provocam a vontade de compra do leitor e a vontade de leitura. Como é que você cria esses universos de expectativa de leitura, etc, etc. Então, o campo literário. Então, todas essas coisas, existem pesquisas interessantíssimas mostrando isso, como era difícil a mulher entrar no campo literário, que até hoje é ocupado. Se você for olhar, já existe pesquisa sobre isso, os resenhistas são quase todos masculinos, né? Os livros resenhados, não sei se existe a palavra. Eu sou casada com inglês, morei na Inglaterra, trabalho com literatura inglesa, então meu português às vezes eu invento. Né? Então me dê desculpa, porque os livros resenhados, ou reviewed, né? Os livros resenhados são os livros majoritariamente de homens, que aí provoca o desejo de comprar, né? Quem escolhe os currículos nos anos 70, eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos, nos anos 70, é ontem, nos Estados Unidos, não é no Brasil, né? Eram nos currículos universitários dos cursos de letras das universidades americanas, eram 11 livros de autoria masculina para um de autoria feminina. Anos 70. Tá? Então, quer dizer, são muitas as coisas que precisam ser conquistadas ainda. E isso melhorou muito, né? Melhorou muito. Então, na literatura, surgiu um campo teórico, né, na literatura, que a gente chama de teoria e crítica literária feminista, cujo foco é esse, é estudar a literatura, ou até ler também, mas estudar sobretudo a partir da perspectiva que a gente chama de gendrata, quer dizer, uma perspectiva preocupada em enxergar essas questões,
né? Porque a literatura, ela trabalha com homens e mulheres. Os personagens são principalmente homens e mulheres, né? E por isso que as pessoas hoje, em vez de falar só em feminismo, elas falam em estudos de gênero. Porque já se questiona hoje o que é uma mulher. O que é uma mulher? A mulher que tem útero, entendeu? Mas para que serve o útero? Às vezes eu prefiro não colocá-lo em uso. Né? A mulher tem vagina, sim, mas a vagina quer dizer que você tem que usar roupa cor-de-rosa, né? E ficar em casa cozinhando, né? Entendeu? Quer dizer, então o que é uma mulher? Né? Existe uma contribuição que eu acho assim, é um momento epistemológico, né? Com a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, imagino que vocês conhecem, a famosa filósofa francesa, que ela fala assim: a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Então, quando você nasce, todo o mundo a seu redor já está preparado para lhe determinar papéis que são colados no sexo. Então, você tem vagina, é cor de rosa, né? A menina vai dançar balé, o menino vai para aula de karatê, ele não pode chorar, ele tem que ser, o homem tem que ser durão. Então, quer dizer, são comportamentos que são socialmente, culturalmente construídos e que são colados no sexo. Então, você já fala hoje em estudos de gênero. O que é uma mulher? O que é um homem? Hoje a gente tem os movimentos gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e tudo que estão aí questionando essa construção, né? Então, quando a gente fala em feminismo, eu ainda acho que tem muitas coincidências e identidades entre mulheres que precisam se unir para conquistar algumas coisas, né? A mulher ainda é estuprada, a mulher ainda é violentada, a mulher ainda é engravida por causa de um estupro, a mulher, etc, etc. Né? Então, quer dizer, tem algumas negociações das mulheres com algumas semelhanças de sofrimento, de reivindicações, etc. O que não quer dizer que a gente sabe o que é a mulher. Né? Até porque existe a mulher jovem, a mulher velha, a mulher lésbica, a mulher pobre, a mulher negra, a mulher... Certo? São tantas as interfaces, né? Que a gente fala em feminismos, né? Tá? E quando a gente entende, quando eu falo em mulheres, eu queria que vocês pensassem nessa desvinculação da questão do sexo com a questão de gênero, que é essa questão mais cultural. Mulher igual cor-de-rosa. Mulher igual ir para a cozinha. Homem igual lutar karatê. Entendeu? Então a gente tem que tentar exercitar essa desvinculação do sexo, que é biológico, e até o sexo, as pessoas até questionam também, né, se é puramente biológico, e do gênero, que é cultural. Tá? Então, voltando à questão da teoria literária feminista, você tem um momento da teoria onde eles começavam a trabalhar um pouco a representação da mulher, a mulher como objeto. Aí você começa a ver aí, a mulher era a musa, não tem nem essa palavra muso, né? Não tem, porque quem escrevia era o homem, e a mulher era essa fonte de inspiração para o homem, então é a musa inspiradora. Você tem aí Capitu, a Dama das Camélias, Iracema, o que mais? Vão dizendo aí personagens femininas que homens escreveram. A galeria é enorme, né? A galeria é enorme. Né? Então a gente começava a Monteiro Lobato, olha aí a negra de Monteiro Lobato, né? Entendeu? A menininha lá, doida para arranjar um marido, né? A princesinha, não tinha uma princesinha, narizinho, ela doida para arranjar um marido, etc, etc, etc. Aí veio um príncipe, papapá. Tá, o cientista, que era um homem, né? Um homem não, era um milho, né? Mas muito fálico, né? Aquele milho. Entendeu? Então, quer dizer, começava-se a estudar
a representação quase sempre inadequada, né? Porque ela é vista, ela é construída pelo olhar masculino, né? Então você tem muitas mulheres que são, muitas mulheres transgressoras que terminam morrendo, né? É um campo de pesquisa tão vasto que não dá nem para falar agora. Eu só estou querendo que vocês se lembrem de Capitu. Vocês já leram Capitu, né? A gente, coitada, ela não fala. É ele que conta a história dela, né? Ela já morreu e ela não fala, é silenciosa. São os outros, ela é objeto da narrativa de um homem doente, né? Obcecado, tá? Então, quer dizer, a mulher é um objeto da construção ficcional, sobretudo masculina. Depois as mulheres começaram a escrever, etc., e a atenção dos estudos, né, da teoria feminista, né, teoria literária feminista, se voltou muito para entender essa produção, a mulher como sujeito do discurso literário, né? Que temas são esses? A mulher não pode escrever sobre guerra e paz, como Tolstói fez, ela não vai para a guerra, né? Então, por que não falar como a Carolina de Jesus fala? Fala de flores, ou fala de pássaros, ou fala de pobreza. Por que isso não é um tema que é nobre? Falar dos jardins, certo? Falar das dificuldades do dia a dia. Porque a gente foi acostumado a ler romances que exploram temas públicos, a inveja, a inveja, o ciúme doentio, olha aí, de Capitu, Otelo, né? Guerra e paz, os grandes conflitos, aí, o tempo e o vento, etc, etc. Quer dizer, esses eram os grandes temas. Falar do que Carolina de Jesus falava, as pessoas não estavam habituadas a encontrar esses temas. E as mulheres começaram a tratar de outros assuntos, até porque conheciam mais de submissão, repressão, né? Muito sofrimento, muito sonho, muita esperança, etc, etc. Então, as pessoas começaram a tentar entender o que é que a mulher escreve. Não quer dizer que exista um texto mulher e um texto homem. O homem escreve diferente porque o homem tem pênis e a mulher escreve diferente. Não é isso. As experiências de vida são diferentes. As experiências de vida ainda são diferentes. Apesar de, o que me causa muito orgulho, ter uma mulher à frente do nosso país, tá? E algumas mulheres no Senado, algumas mulheres à frente de ministérios, elas não são maioria. Quantas mulheres no mundo são presidentes? Tá? Não existe nenhum parlamento no mundo, nenhum, onde as mulheres são maioria. Não existe o número de grandes empresas que têm mulheres à frente dos negócios ainda é muito menor que o número de homens à frente nessas mesmas posições. Tá? E começa a falar, começa a me perder. Então lá vem a mulher como objeto, a gente começou a estudar, depois a mulher como sujeito, né? E aí a gente começou a ver essas distinções, sempre lembrando que essas distinções têm a ver com diferenças de experiências de vida, e não porque ela é uma mulher, aí que ela vai escrever diferente. Tá? Agora, a questão do valor também é uma coisa importante. O que é bom? O que é o belo? Como é que a gente discute essa questão estética? Não, a gente sabe que aquele texto é bom. Sei não, né? Existe um conceito muito importante hoje de que o valor é alguma coisa transitiva. Carolina de Jesus não pode ser comparada com Shakespeare ou com Machado de Assis, para tornar, né? Mas ela é boa porque, para quem, certo? São outras, perigo, não é dizer, é boa, ponto final. Não, ela é boa porque é pioneira, ela é boa porque ela ousou, ela é boa porque ela mostrou que a literatura não escreve, que a literatura da mulher quer ser humano, mas é porque é negra, é pobre, ela tem que ser ignorada, ela não tem talento, ela não tem genialidade.
Quer dizer, é bom porque é uma denúncia, é bom porque é poesia. A poesia é feita de papel, poesia é feita de lixo, poesia é feita de jardim. Quer dizer, é bom porque não é só é bom. Shakespeare é bom. Tá? Então esse é um terreno extremamente rico, muito complexo. Tá? Discutir o que é o valor, o que é uma obra boa. Tá? Nisso é muito interessante estudar o que muito tem se escrito sobre a questão do campo literário. O que é, como se decide que aquela obra merece ser publicada e outra não. Quantas obras não estão esquecidas, que foram rejeitadas, etc., que está sendo revalorizado agora. Só para dar um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar numa escritora que chama Maria Firmina dos Reis. É uma escritora nordestina, maranhense, negra, bastarda, filha de escrava com branco. Tinha tudo para errado, né? Ela realmente escreveu e foi completamente esquecida. Ninguém aqui falou que... Quem conhece Machado de Assis? Pois é. Quem conhece José de Alencar? Pois é. Maria Firmina dos Reis, hoje é aposentada, foi garimpada, assim, achada a Maria Firmina, as pesquisas feministas. E hoje ela é considerada a primeira escritora abolicionista do Brasil. E o grande diferencial dela é que ela escreve não como um branco que fala do negro. Ela escreve como negra que fala do negro. Ela fala como uma negra que foi filha de escrava. O ponto de vista é muito diferente. Existe hoje um conceito amplamente aceito que a gente chama o lugar de fala. Eu, mulher sexagenária, né? Que eu prefiro chamar de sexy, tá? Uma mulher sexagenária, vou falar de algo diferente dele, que é um jovem do sexo masculino, certo? É diferente, porque eu olho, se eu olho para cá, que não conheço ninguém, eu vejo uma coisa. A Conceição, que conhece vocês, vai ver outra. Vocês estão olhando para cá, vão ver uma coisa, vocês vão, entendeu? Então alguém está olhando para quão bela eu sou. Alguém diz, puxa, aquela mulher lá de cabelo branco, outra diz, puxa, mas ela fala muito alto, puxa, mas sabe que maçã que esse negócio não acaba. Quer dizer, cada pessoa olha uma coisa. Para quem está com fome, pô, já estou que não aguento mais. Né? Entendeu? Então, quer dizer, é o local de fala. O local de fala. Né? Então, esta mulher era praticamente ignorada, porque ela conseguiu publicar, certo? De século XIX, conseguiu publicar, mas o trabalho dela foi esquecido. Não foi reeditado, etc. Existe no Brasil uma única editora, e para quem está interessado, eu recomendo que visite o site, chama Editora Mulheres. É de Santa Catarina, e é a única editora no Brasil que edita livros de escritoras, sobretudo brasileiras, mas também livros de teoria e crítica literária feminista. E que editou, ou reeditou, ou recuperou esse texto da Maria Firmina dos Reis, que por sinal está esgotado. Está precisando de reeditar. Está aqui, 8h20, né? Já estou aqui acabando, né? Então, o que é importante, eu acho que a gente colocar aqui, tá? Só algumas categorias, só para a gente fazer assim uma comparação bem superficial de como o olhar gendrado, o olhar preocupado em enxergar essas coisas, ele nos leva a encontrar outras coisas no texto. Por exemplo, né, eu estou pensando aqui um leitor, né, o leitor.
as mulheres formavam e ainda formam a maioria, o percentual maior do público leitor no mundo. Talvez porque muitas delas têm uma capacidade de ação muito limitada, né? Muitas delas ainda têm o seu potencial muito limitado e elas formam um público leitor formam a maior parte do público leitor feminino. É muito interessante observar um fenômeno que aconteceu na Inglaterra, mas eu acho que não se dá só na Inglaterra, não. Era muito interessante se alguém pudesse até falar se existe em outro país. Na Inglaterra, no século XIX, os homens, Revolução Industrial, começou a chegar a indústria e o capitalismo se consolidou com uma força maior. A economia da Inglaterra antes era a economia agrícola, né? E a riqueza estava concentrada na posse da terra, nas mãos da aristocracia, da nobreza, né? E depois da Revolução Industrial, quer dizer, com as fábricas, etc., esse poder, que depois chegou ao poder político também, passou para a mão do capital e não mais para a mão da terra, né? Porque a base da economia da Inglaterra deixou de ser agrícola, centrada na terra, nas mãos da nobreza, e passou a ser industrial, centrada na posse do capital, nas mãos da burguesia. Então essa burguesia trabalhava muito, então ela não tinha tempo de se instruir, enquanto que a nobreza não trabalhava, né? Por sinal, o trabalho, essa ética do trabalho dignifica o homem, não sei o quê, isso era uma ética do século XIX, porque antes o trabalho era uma indignidade, você tinha que viver de rendas, um gentleman vivia de rendas, né? Então ele tinha tempo de ler, literatura sofisticada, então a literatura é muito mais complicada, etc. Então, com a burguesia, eles não tinham tempo, mas eles queriam ser cultos. O que eles faziam? Eles botavam as filhas com um professor particular, né, para ensiná-las a ler, ensinar, né, a alfabetizar, ter educação, tocar piano, e exibir essas mulheres cultas, elegantes, cheias de joia, como uma evidência de que eles eram bem-sucedidos. Então ela chegava lá nas festas, olha que minha filha, ela já leu, né, sei lá, Aristóteles, aí ela toca um piano, vão tocar lá, piano, vai tocar aquelas músicas clássicas, não sei o que, não sei o que. Eles colocavam isso para que, como índice, um indicador de que eles eram bem-sucedidos. Olha, eu tenho dinheiro, eu posso dar uma educação sofisticada à minha mulher, não, porque as minhas filhas não sou igual aos nobres, não, tá? Eu posso também comprar cultura. Eu não posso porque eu não tenho tempo, mas a minha família pode. Então aí começou a surgir um público leitor que demandava um público produtor. Tá? Então, por exemplo, quanto mais o público leitor se expandia, com a democratização do acesso a livro impresso, aí os livros começaram a ser mais baratos, livros de bolso, livros sem ser de capa dura, etc. Então, a burguesia começou a querer sofisticar a informação e a cultura da sua família. E isso expandiu o público leitor feminino, que demandava também a produção de livros. A maioria era de homens, mas as mulheres começaram a ocupar esse mercado de trabalho. Então essa questão do leitor é muito interessante, porque às vezes a mulher queria ler coisas, às vezes aqueles romances, meio sentimentaloides e tudo, e as mulheres começaram a escrever muito aquelas coisas sentimentaloides, mas depois elas foram sofisticando, né? Então você perceber como é muito rico isso. Estou aqui, né? Aí os enredos, exatamente. Como é que são esses enredos? Tá? O enredo que um homem constrói e o enredo que uma escritora mulher constrói, etc. Né? Isso provoca
no leitor um comportamento muito ambivalente, porque às vezes, se as mulheres iam ler coisas que os homens escreviam, muitas vezes aqueles livros eram até contra elas próprias. Uma mulher, por exemplo, como sei lá, a Dama das Camélias, era uma mulher que era prostituta, ousou se apaixonar por um homem rico, nobre, se apaixonou por ela, termina morrendo, tuberculosa, etc. Porque não dava certo uma mulher prostituta terminar bem com um homem nobre, etc, etc. Dama Karenina, ela termina, né, larga o marido, o filho, termina se suicidando. Então, eu acho que aí isso provoca novos enredos que as mulheres constroem, onde muitas vezes as mulheres revolucionárias e tudo nem sempre tem um final infeliz e trágico. Quer dizer, é muito complicado, é muito complexo, muito rico. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá? E o que eu queria colocar isso, é importante que cada um de nós, homens e mulheres, eu achei muito interessante essa coisa da ONU, né, ele por ela, que homens, porque eu acho que uma sociedade onde todos têm direitos iguais, oportunidades iguais e obrigações iguais, tá? Eu acho que uma sociedade é mais justa e menos perigosa, porque aí, em vez disso, só a metade do mundo errando, todo mundo erra, ou então todo mundo acerta, ou todo mundo erra menos, né? Eu fico imaginando como teria sido construída a sociedade no mundo se as mulheres estivessem liderando suas políticas. Eu tenho a impressão que eu não teria tido tanta guerra, não. Aliás, ainda continua tendo, né? E a mulher só vai perdendo. Ela perde filho, perde marido, perde irmão, perde pai, né? E fica em casa. Muitas são estupradas, as violências contra as mulheres das guerras são horrorosas, né? Estupro e termina engravidando, estuprador, etc. Tem que se virar para sustentar uma família sem dinheiro, com escassez e tudo. Mas as mulheres não fizeram guerra, mas elas sofrem, né? Quer dizer, como teria sido o mundo se ele tivesse começado com uma parceria dos dois elementos que constituem o mundo, que é o elemento homem e o elemento mulher, qualquer que seja o que a gente entende por homem e por mulher. Acho que a gente podia falar horas e horas e horas. Espero ter deixado alguma coisinha para você.